Imagine uma condição que transforma cada refeição em um desafio para as crianças, causando dores, desconfortos e muitas vezes confundindo os pais e os médicos. Você sabia que a esofagite eosinofílica está se tornando cada vez mais comum em crianças? E ela ainda é muito pouco conhecida. Hoje nós vamos mergulhar fundo nessa condição como especialista, a doutora Natasha. Muito obrigado, Natasha, de você ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, Denise, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre essa condição, Pois né? é, a gente precisa orientar muitas famílias e até os profissionais, Com porque certeza. como é tudo muito novo, tem que trazer a pessoa que mais entende para conversar com a gente, né? Eu sou Denise Brasileira, eu sou pediatra, nutróloga, sou a host do Bicho Papinha e hoje nós vamos conversar sobre esofagite eosinofílica. Eu tenho certeza que você vai ouvir esse episódio, e isso vai ser muito útil e talvez você vá ajudar alguma outra família que você sabe que pode se beneficiar com esse episódio. Natasha, seja muito bem-vinda, mas antes, conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite. Então, como você adiantou, eu sou Natasha Sandy, eu sou gastropediatra, atuo aqui em São Paulo, capital. Consultório privado e também nos hospitais privados, atuo no Einstein e no Sabará. Trabalho um tanto com reabilitação intestinal, hepatologia, gastropediatria e acabo também fazendo bastante cuidado dessas crianças com esofagite eosinofílica, dificuldades alimentares, criança que não cresce, então tudo acaba se misturando ali no consultório do gastropediatra, né, como você sabe bem. É, e a gente estava até comentando, né, você também estava, pontuando, como que a gente fica morrendo de dó, porque muitas crianças, elas vão manifestar, quadros de recusar alimentação. De repente para de comer, ou às vezes vai selecionando muitos os tipos de alimentos que aceitava, e todo mundo fica culpando a criança, falando que essa criança está mimada, que essa criança está cheia de vontades, e na verdade isso pode ser alguma doença, alguma dor que ela está sentindo. Então, lógico que eu sou pediatra, eu sou nutróloga pediátrica, a gente sempre está protegendo nossas crianças, a gente vai para o lado das crianças. Então, hoje, Natasha, eu queria que você explicasse muito bem para gente quais são alguns sinais, eu sei que misturam com outras doenças, mas que as famílias precisam preocupar e os profissionais também, os pediatras, precisam ficar alertas em relação a esse quadro da esofagite. Perfeito. Então, acho que você tocou em alguns pontos que são bem essenciais, né? Primeiro que essa manifestação pode ser bastante inespecífica, né? E que se sobreponha de outras doenças. Mas antes de falar das manifestações, acho que vale dar um passo para trás e explicar para todo mundo o que é esofagite eosinofílica, né? Então, o nome já diz, a gente chama de ite toda vez que alguma coisa está inflamada, né? Apendicite. Então, a esofagite é a inflamação do esôfago. E esse sobrenome grandão, eosinofílica, né, é o nome da célula que causa essa inflamação, o eosinófilo. Então, a gente já tem aí uma questão de que para eu finalizar o diagnóstico dessa condição, eu vou precisar de um teste invasivo, que é a endoscopia digestiva com biópsias, mas um ponto importante da esofagite eosinofílica é que ela causa disfunção no esôfago. E essa disfunção no esôfago vai se manifestar de uma forma muito variada e muito diferente, conforme a idade daquele paciente. Então, o adolescente, o paciente mais velho, ele muitas vezes vai ter a que a gente chama de disfagia, de odinofagia, então dor ou dificuldade à deglutição. E ele pode saber pontuar isso melhor para os pais, para o pediatra, dizer que dói, que incomoda quando ele engole, ou que ele sente alguma coisa na garganta, eles falam. Mas a criança mais nova, ela ou vai ter manifestações que são semelhantes à do refluxo, então vai apresentar vômitos, ou então vai apresentar recusa alimentar, sem conseguir expressar por que ela está tendo essa recusa. E essa recusa não necessariamente é uma coisa de tudo ou nada, ela pode ser uma adaptação. Eu brinco com os pais que as crianças, elas são inteligentes, elas se defendem. Então a criança, ela aprende que comer o duro incomoda. E ela faz o quê? Começa
a cortar muito o alimento, a mastigar muito o alimento, a amassar o alimento. Então, tem todos esses outros comportamentos que podem passar despercebidos por meses ou por anos, em que a criança, na verdade, já está lidando, porque ela entende que incomoda, mas ela não sabe expressar. E isso é o que você conta que às vezes é percebido como uma seletividade. Um dos casos muito interessantes que eu tive no consultório foi muito interessante que eu deixei a mãe falar bem livremente e ela falou assim: "Ah, né, o meu filho ele come isso, isso, isso", fez uma lista de alimentos, era assim: macarrão com molho, pão de queijo. A única coisa, entre aspas, "dura" que a criança comia era polvilho, mas por quê? Porque o polvilho derrete. Olha E mesmo, ela falava assim: "É engraçado ou estranho, porque eu sinto que ele quer comer carne, ele mas ele quer não dá comer conta, frango, né. mas ele põe na boca, mastiga como se fosse um chiclete e cospe". Ou seja, esse mocinho, ele já tinha entendido que aquele alimento, ele não dava conta de engolir, incomodava, mas ele não conseguia comunicar isso, né, para a mãe dele. E todo mundo pensa: "Ah, tá bom, então esse vai ser um comportamento da criança mais nova". Não necessariamente o adolescente ou a criança mais velha ou até mesmo o adulto com esofagite eosinofílica consegue reconhecer fácil, porque a gente não estranha muito o que vai acontecendo devagar com a gente. Então, muitas vezes o que o adolescente faz é ir realmente cada vez picando mais o alimento ou empurrando com um pouquinho de água, que aí eu pergunto para os pais o hábito da ingestão de líquido durante a refeição. Que é aquele paciente que come um pouquinho, bebe um golinho de água, come um pouquinho, bebe um golinho de água, porque ele está usando a água para Pra descer, empurrar né. o bolo alimentar, entendeu? Ou aquele paciente que demora muito tempo na refeição. Então, são todas, vamos dizer assim, pequenas dicas, né, de algo que pode estar acontecendo, que não necessariamente vai vir como uma queixa, né? Depois que o diagnóstico já está feito, ou que a criança já tem alguma consequência mais grave, aí é mais fácil de lembrar que aquilo estava acontecendo. Mas é um cuidado a mais que a família tem que observar antes de chamar ou taxar uma criança como seletiva, como se aquilo fosse relacionado a uma preferência, né? Ou mesmo que o pediatra, o fonoaudiólogo que está atendendo essa criança tem que tentar caracterizar. Você não tem nada que chama atenção, na verdade, para aquilo ser uma dificuldade e não uma seletividade propriamente dita. E essa coisa que eu falei do querer e cuspir é uma coisa que sempre deve chamar muita atenção, porque essa criança, obviamente, não tá, ela estava desejando comer a carne, mas ela não estava conseguindo se alimentar. Vocês estão prestando atenção, gente? Ela quer comer, mas ela não dá conta, ela cospe. Isso é um sinal muito importante para que a gente já comece a acender uma luz, que possa sim ter alguma coisa que está impedindo essa criança de engolir. Isso é um detalhe muito importante. Eu tenho 30 anos de formada. E o que que eu fui aprendendo e amadurecendo ao longo, né, desse meu tempo todo de atendimento de criança? A criança não, na maioria das vezes, ela não mente. Se ela está apresentando algum sinal, algum sintoma, alguma queixa, a gente só pode falar que não é nada depois que a gente tenha descartado todas as possibilidades. E cada vez mais eu sou surpreendida que às vezes até eu falo assim: não, isso aqui vai acabar não sendo nada, do mesmo jeito que apareceu, vai embora. Mas aí logo a gente vê e aparece alguma coisa que justifique. Então, não menospreze as queixas que os seus filhos fazem para vocês. Vamos sentar, vamos escutar, vamos ver, porque depois aí vai ficar todo mundo com remorso. Ah, por que que eu não escutei? Realmente ele estava tendo alguma dor, né? Exatamente, exatamente isso. E outra coisa que chama atenção, muitas vezes, é o padrão dos alimentos, que nem sempre a mãe pode fazer essa associação, mas aí o profissional de saúde tem que identificar. Como assim? Que só o que essa criança come são alimentos moles ou pastosos. No exemplo que eu dei, a única coisa dura, entre aspas, era o Era o pão. polvilho, mas o polvilho, ele não é duro de verdade porque ele derrete na nossa boca. Então, era uma mãe que absolutamente tudo que ela me descreveu, eu falei, ela falou assim: "Nossa, ele é muito restrito". Eu tinha aquela preferência pela fórmula infantil, como muitas vezes tem, né, no caso das crianças pequenas que têm algum problema de seletividade ou de aceitação alimentar, mas eu falei assim: "Mas me lista tudo que é sólido que ele come", e absolutamente tudo que era sólido que esse mocinho comia, era mole. Então era batata, mas ele não comia batata frita, ele só comia batata cozida ou amassada. Era ma Então Ah, você via que realmente tinha
todo Uma esse padrão, obstrução. né. E pra mim quando eu falei como eu falei, fiz a pergunta aberta pra ela, eu falei assim, tudo ela quando ela me descreveu ficou assim: "Nossa, mas ele só come então comida pastosa ou líquido". É o alimento mole, né, um pãozinho de queijo que o mineiro adora, né, mas sempre essa coisa do alimento mole, sem necessariamente um padrão. Ele comia doce, ele comia salgado, ele tinha vontade de comer o churrasco, mas ele se alimentava realmente dos alimentos moles. E aí eu acho que um grupo que fica muito sujeito a ser taxado como seletivo, que é uma coisa que a gente estava conversando logo antes, acaba sendo o grupo dos pacientes com alguma forma de doença neurológica, né, ou mesmo transtorno do espectro autista. Porque daí fala: "Ah, não, né, essa criança é seletiva, a seletividade vem com o transtorno do espectro autista". A gente não tem, né, uma comprovação científica de que esses pacientes estejam em risco aumentado de esofagite eosinofílica. Mas o que a gente vê na prática é que eles acabam chegando mais tarde, porque a seletividade é atribuída a uma questão comportamental, ou daquela criança, né. Então, um dos pacientes meus que eu mais tive atraso no diagnóstico, ele era um paciente com uma síndrome hipotônica. Olha. Então, era assim: "Não, o alimento é mole porque ele é hipotônico, porque ele não mastiga bem". Mas ele tinha uma síndrome hipotônica em investigação, enfim, mas ele nem era tão hipotônico assim para você pensar que atrapalharia até a A mastigação ou a deglutição. deglutição. E uma fono tinha avaliado ele e falado: "Olha, aqui na função oromotora, eu não tenho nada que justifique essa preferência", né. Então a gente tem que tomar cuidado realmente para não dizer que é frescura da criança, como você colocou, e 2 em outras condições, ainda manter a cabeça aberta que pode ter uma causa, né, secundária, orgânica, uma doença subjacente que causa essa seletividade. Natasha, eu tenho muita dificuldade quando eu vou indicar a endoscopia. E eu vou Hum. explicar para a família que realmente é o método diagnóstico e ela é importante porque vai definir até os tratamentos que o gastropediatra vai iniciar. Fala um pouquinho mais da endoscopia para gente. Perfeito. Então, como eu acabei adiantando, né, hoje a esofagite eosinofílica ela é uma condição que absolutamente precisa da endoscopia para fazer o diagnóstico, né. E a gente diz que é invasivo, porque precisa fazer uma anestesia, né, uma sedação, inclusive esse é um ponto importante, eu só recomendo que, endoscopia infantil seja feita na presença de um anestesista, né, nós sabemos que existe a prática discutível e não quero entrar nesse vespeiro que às vezes o gastro faz a endoscopia do adulto e ele mesmo ceda, mas para a criança é absolutamente indicado que um anestesista infantil participe do procedimento, né. O endoscopista vai estar puramente focado no procedimento da criança. É um procedimento perfeitamente seguro e rápido, né. Eu tenho um treinamento em endoscopia, porque no fellow fora a gente faz, né, o gastropediatra faz, aqui no Brasil eu não atuo fazendo endoscopia, mas eu explico para as mães assim: "Olha, entra e sai, é muito simples, é muito seguro". Claro que não dá para dizer que é livres de riscos, mas os riscos são muito baixos. E o benefício que essa criança vai ter de realmente saber o que está acontecendo é um benefício que justifica o baixíssimo risco do procedimento. O procedimento em si, ele dura minutos. Né? 7 minutos, 10 minutos, uma endoscopia simples, sem dificuldade técnica. Eu brinco que o circo demora mais. O circo é o quê? É levar a criança para o centro Prepara, cirúrgico, né? acalmar, preparar, pegar a veia que vai fazer a anestesia. Então, obviamente, o tempo que o pai ou a mãe passa separado daquela criança costuma ser algo em torno de meia a 1 hora, depender da logística do serviço, mas o procedimento em si é um procedimento muito rápido, com despertar simples. Essa endoscopia é muito, muito importante que seja pedida com biópsias. E aí a gente precisa dessa orientação a mais, principalmente porque a criança não é um adulto pequeno, né. Então na esofagite eosinofílica do adulto, a gente sabe que, se o que os nossos olhos estão vendo está normal, eles não fazem biópsia, enquanto que na pediátrica, a gente sabe que uma boa parte das crianças pode ter a endoscopia aparentemente normal, e aí quando a gente olha as biópsias embaixo do microscópio, o diagnóstico Vem tá alteração, lá, né? exatamente. Então é muito importante que quem faça esse pedido informe a hipótese diagnóstica de esofagite eosinofílica e peça as biópsias seriadas do esôfago, né.
Você sabe, Natasha, que em Belo Horizonte a Hum, gente tem 2 profissionais que são endoscopistas de criança, o doutor Paulo Bittencourt e o doutor Franco, e assim, eles têm um serviço muito sério, é só de criança. Então eles são, endoscopistas pediátricos e tem equipe de anestesia só que só para trabalha eles. só para eles. Então isso dá uma segurança muito grande para a gente lá, a gente ainda é uma pena que vários locais do Brasil não têm essa disponibilidade, né. É, isso é um luxo, né, É é um um luxo. ótimo saber que tem esse local. Eu É. conheço os 2 profissionais de nome, porque eu acabo atendendo também muita telemedicina, e esse não é o profissional que eu tô preocupado que vai fazer a endoscopia É, da minha criança. A minha preocupação é quando essa tá em criança às outro vezes cai em local, né. outro serviço com um colega que não está acostumado a atender criança, então eu sempre reforço, né, dou aula na pós-graduação de gastropediatria que, faz parte do nosso papel como pediatra, como gastropediatra pedindo esse exame, fazer esse pedido corretamente, informar Ótimo. que é com anestesia, informar que a hipótese diagnóstica é essa e que vão ser necessárias as As biópsias. biópsias. Eu brinco com os pais assim, né, a minha última segurança são os pais. Então eu falo, né, para eles assim: "Olha, eu preciso muito dessas biópsias, porque se você levar para fazer o exame e voltar sem as biópsias, É, não eu dá não pra vai ter servido para mim, porque não vai ter cumprido o papel do exame". Então eu costumo dizer para os pais assim: "A hora que o endoscopista vier se apresentar para você, você fala assim: "A doutora falou que não é para eu sair daqui sem as biópsias no esôfago". Então, eu peço para os pais terem essa última pessoa a lembrar, entendeu? A dizer: "Olha, precisa fazer", porque a gente às vezes faz todo o capricho no pedido, nem sempre isso chega em quem está é. fazendo o exame. É, realmente, isso é muito importante para a gente, né, ter essa orientação para não deixar passar. Exame é uma coisa muito delicada, gente. Assim, todos os exames, até um exame de sangue, se não foi feito com aquele preparo adequado, também a gente vai interpretar errado, né? Então, isso Exato. e os profissionais da área de saúde, quando vão pedir um exame, é o ideal que eles realmente façam essas pontuações para que, né, não aconteça nada de errado, né, tem um tanto de Exatamente. checagem, quem pediu, pediu certinho, e aí a família também observa se foram feitos esses exames. É. E aí, Natasha, por Hum. exemplo, uma família vai falar assim para mim: "Denise, eu não vou deixar fazer endoscopia. Vamos fazer um tratamento, assim, sem saber o diagnóstico?" Isso É. é difícil, né? É difícil. Acontece, não vou dizer que não acontece, né, e aí, a gente tem também a questão de, como eu disse, principalmente na criança um pouco maior, os sintomas poderem se confundir um pouquinho com os de refluxo. E eu diria que tem 2 situações. Eu posso ter aquela criança que parece ter simplesmente manifestações de refluxo e ser uma dúvida diagnóstica realmente válida. E aí, eh, como gastropediatra ou até mesmo pediatra, diante de uma criança que tem queixa típica de refluxo, ele pode optar por tratar essa criança de forma empírica. A gente tem documentos, recomendações de sociedades nacionais e Oh, que internacionais bom. que nos permitem fazer isso. Então, se a criança vem com um sintoma típico de refluxo, pirose, vômito, regurgitação, e ela tem mais de um ano, eu posso optar por tratar essa criança com inibidor de bomba de próton, mas aí eu preciso fazer isso por um trial curto, normalmente de 4, no máximo 8 semanas. Eu preciso que essa criança melhore e consiga ficar sem o medicamento. Ah. Aí que tá o pulo do gato. Então, se eu trato essa criança e ela melhora e fica ótima, e depois eu tiro o remédio e ela continua ótima, eu vou poder presumir que isso foi, né, uma doença do refluxo gastroesofágico tratada por não complicado, tratada por um curto período de tempo. Maravilha. Mas se essa criança não melhora com o uso do inibidor de bomba de próton, e aí são os prazóis, né, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, eu vou ter que fazer a endoscopia da criança. Aí não Aí eu tem não tenho como, para né. onde fugir, né? Tanto para avaliar se pode ser alguma complicação de uma doença do refluxo, quanto para fazer esse diagnóstico diferencial. E aí o principal diferencial é exatamente a esofagite eosinofílica. Hoje a gente não tem uma forma alternativa de diagnosticar a esofagite eosinofílica que não seja com a endoscopia e com as biópsias. A gente também acaba precisando muitas vezes repetir essa endoscopia no segmento da criança, e tem muita ciência se movendo no sentido de procurar formas não invasivas de seguir a criança, mas a gente ainda está no passo de discutir segmento não invasivo.
Ainda não existe nenhuma movimentação de Diagnóstico, né. fazer esse diagnóstico de forma não invasiva, porque é um diagnóstico que pode mudar. Primeiro, é uma condição hoje considerada imune crônica e sem cura, mas com tratamento, né, que pode ter uma evolução ruim, fazendo a cicatriz no esôfago, que a gente chama de estenose. Então, o que eu explico para as mães é que, assim, eu posso ir até um certo ponto sem endoscopia, mas daquele ponto eu não posso passar. E se a criança não melhora, eu preciso que a mãe trabalhe esse medo dela da endoscopia, porque a É, consequência é de muito uma pior. doença não tratada é muito pior do que o risco de fazer uma endoscopia, que, como eu adiantei, é um exame rápido, é um exame seguro, né? É óbvio, é sim um exame que precisa de anestesia, a gente gosta de evitar anestesia quando a gente pode, mas sempre na balança do risco-benefício. Risco-benefício, a gente está fazendo isso o tempo todo, né, na nossa conduta no consultório. Aí eu preciso realmente convencer essa mãe, porque o que eu diria é que, assim, se eu tivesse uma mãe no meu consultório, eu acho que eu nunca passei por essa situação de não conseguir convencer uma mãe. O que eu diria é que, assim, da mesma forma que ela tem um poder de decisão no cuidado do filho dela, eu também preciso ter um poder de É. decisão. E aí eu preciso ir até o ponto onde eu me sinto confortável. Eu não prescreveria um tratamento além desse primeiro curso de IBP sem uma certeza Sem uma diagnóstica. certeza, né. É, É, porque existem vários tratamentos, né, vários isso, protocolos, e às isso. vezes não vai ser o primeiro protocolo que vai dar certo, né. Que vai funcionar, exatamente. Existem aí algumas opções terapêuticas que incluem medicamentos, que incluem uma dieta de exclusão, porque é considerada uma doença imune que pode ter desencadeantes, que são alérgenos alimentares, né? E aí dá para discutir todas essas opções, né? Não existe uma preferência necessariamente de um tratamento ou outro. A gente foi de uma fase que antes a gente considerava que o IBP era de primeira linha, hoje a gente coloca todas as terapias no mesmo patamar. Então, a dieta de exclusão, ou o IBP, ou o corticoide deglutido, e pode-se, entre aspas, escolher livremente entre essas terapias. Quando eu tenho um paciente que se apresenta já mais grave, tendo essa estenose, esse estreitamento do esôfago na apresentação, aí a gente tem a preferência por combinar terapias medicamentosas ou até mesmo por dar um corticoide sistêmico, né? Dar o corticoide para a criança tomar por boca mesmo, não o Só o gel. deglutido. É. É. Você sabe que lá perto de Belo Horizonte, tem uma cidade que a criança ela foi parar na UTI, porque ela engasgou com um pedaço de carne, era um menino maior, um adolescente, e era já o estreitamento do esôfago, e nunca tinha sido, pensado nessa hipótese, né. É, É o que a gente não quer que chega, né. exatamente. Por isso que é o motivo desse podcast, que a gente, quer alertar as famílias que isso existe e que, se não for tratado, realmente alguns casos, e a gente não tem como definir esses casos, né, Uhum. que os casos que vão evoluir para esse caso mais grave. E do jeito que a gente está, como é uma doença crônica, né, como que é importante, e aqui a gente fala muito, né, de fazer esse segmento. É diferente de uma infecção de ouvido que você vai lá dar tanto tempo de antibiótico, melhorou, ok. Não, é uma doença que não pode abandonar o profissional, né. Ela tem que ir Exatamente. fazendo esse controle. Melhorou? Aí que você tem que continuar indo para fazer de tudo para que aquele criança fique sem crise, que não reative esses quadros, porque às vezes a família fica tão feliz e a gente também fica, Sim. mas abandona, né, abandona e não volta, né. Exatamente, é importante fazer o segmento, como eu disse, hoje ainda é um segmento com endoscopia, apesar de ser uma área de amplo estudo, então a gente quer garantir a cura dessa criança lá embaixo do microscópio também. Quero saber que essa inflamação idealmente zerou ou caiu a níveis muito baixos. Para quê? Para garantir uma qualidade de vida para essa criança uma vida toda. Porque a gente não está interessado só em resolver o sintoma. Não quero saber só que depois que eu fiz uma coisa, tá ótimo, agora meu filho que não comia carne voltou a comer carne, mas eu quero saber que essa criança não vai ter problemas com 40, 50, 60, 80, 100 anos, né? Quem somos nós para dizer quanto vai viver uma criança? Que vai ter uma boa qualidade de vida, que não vai ter esse problema de estreitamento, de engasgo, que não vai precisar de uma dilatação do esôfago. Então é uma questão também de pensar no longo prazo, não somente na solução do problema naquele momento. Esse cenário que você descreveu, da criança chegar engasgada,
Isso não é incomum como apresentação da esofagite eosinofílica, principalmente em crianças mais velhas, adolescentes e adultos. Na verdade, né, em relação aos corpos estranhos, criança come muita coisa que não devia, né, moeda, Nossa, Lego. brinquedos, Lego, etcétera. Então, para criança, os corpos estranhos mais comuns são outros, são esses acidentes, vamos dizer. Mas em adulto, o corpo estranho mais comum é bolo alimentar. Então, e um adulto ou um adolescente que se apresenta engasgado com um bolo alimentar, ele tem esofagite eosinofílica até que alguém prove o contrário. Aí você já parte do outro princípio, porque o que faz uma pessoa aparentemente saudável, Engasga. não é só engasgar, né? Literalmente entalar, né? Com esse bolo alimentar. Então, eu cuidei de um adolescente masculino, né? E a gente acabou não citando isso, mas é uma doença mais prevalente nos meninos. Meninos. Exatamente porque ela é mais prevalente em meninos, isso não é conhecido. Também é mais prevalente em quem tem alguma doença alérgica, então asma, rinite, dermatite atópica, mas dá para ter esofagite eosinofílica sem ter tido nenhuma dessas coisas e também sendo mulher, claro. Mas esse menino chegou, ele tinha 16 anos, um baitomão de 2 metros, segurando um copinho, e ele cuspia no copinho. Ele cuspia saliva, que ele tava com o corpo estranho, e aí ele provavelmente fez um bolo de saliva e ele chegou cuspindo a saliva. Aí a gente fez endoscopia, removeu, era um bolo alimentar impactado, né? Tinha inclusive muito alimento mais antigo, provavelmente ele só não estava tão sintomático disso, além da carne, que deve ter sido o último, vamos dizer assim, Hum, fator descompensante desse menino. Ele tinha uma esofagite eosinofílica já complicada, e foi muito marcante porque depois que a gente conversou, explicou o diagnóstico, a mãe começou a chorar demais. Ela falava assim: doutora, ele comia devagar, ele demorava muito, ele cortava muito. Isso foi acontecendo na minha frente, eu não dei atenção. E, obviamente, isso não é culpa da mãe, não é não é não, de não forma é não. alguma. E são comportamentos que mudam devagar. Ela falou, mas eu achei que era o jeito dele, ele ficava conversando e cortando a comida. Então, o ser humano vai se adaptando. E esse menino nunca reclamou, né? Ele foi resolvendo o problema dele e continuou se alimentando. Afinal de contas, cresceu. O menino era 20 centímetros mais alto que eu, tinha quase 2 metros, como eu falei. E tava lá, bem adaptado até o dia que ele teve um O evento. evento, Ou né. seja, entrou na puberdade, cresceu, né? Em casos mais extremos, se a alimentação fica restrita o suficiente, essas crianças, inclusive, param de ganhar peso, param Para de de crescer. crescer. Mas é muito importante reforçar que a criança pode ter comportamentos compensatórios. A criança, o adolescente, o adulto, ele pode fazer coisas para contornar isso, né? E não necessariamente vão se apresentar com desnutrição. E uma outra coisa que eu acho que eu esqueci também de enfatizar, que acontece neném, né. Sim, sim, acontece Acontece em bebês, neném. acontece em bebês. É mais raro, mas acontece também em É, bebês, né. é. Acho que a criança mais nova que eu diagnostiquei, a gente não vai saber bem, quando que a doença Começou, né. de fato começou, mas a queixa era que desde a introdução alimentar, o paciente não comia sólidos. E ele veio para o Oh. consultório com quase 4 anos, com 3 anos e pouquinho, já com uma doença complicada, né. E aí a mãe falava: "Nossa, mas será que ele tem isso desde o primeiro ano de vida?" Daí eu falei assim: "Olha, não tem como saber, não tem como saber se essa dificuldade foi por outro motivo", mas ela contou que ele teve a dificuldade alimentar, que ele não aceitava sólido de forma alguma, e aí ele voltou para o leite um tempo, foi uma orientação da pediatra que ele voltasse para o leite, e daí depois tentasse de novo, então teve até essa introdução alimentar que foi, vamos dizer, em 2 etapas, e ficou pra Hum. gente essa dúvida, será que ele tinha uma restrição do crescimento, mas também tinha outra doença de base, e aí ficou essa dúvida, esse desconforto. Que veio Será que primeiro, essa né. doença já estava presente lá? Será que É, não? Será que era só uma dificuldade alimentar? Como a gente sabe que a introdução alimentar não é simples, é, não é simples. pode ser bastante trabalhosa por diversos motivos, É, mas a dele particular foi muito marcante, porque a mãe falava: "Ele não comia sólido". é.
Gente, que pena, né, que o nosso tempo acabou, mas foi tão bom, foi tão tantas informações aí de impacto e que servem de alerta. Você quer fazer uma mensagem final para os ouvintes, Natasha? Perfeito. Então, acho que eu vou deixar um recado para os grupos de profissionais de saúde que nos acompanham. Então, ter sempre esse olhar aberto, essa dúvida, essa curiosidade, né, quando estiverem talvez lidando ou interrogando uma família cuja queixa principal seja a dificuldade alimentar, tentar identificar esses padrões, sabendo que nem sempre as famílias vão perceber que essa mudança aconteceu de uma forma devagar. Então a gente precisa fazer a pergunta, não é só assim: "Ah, come rápido, come devagar, tem alguma dificuldade?". Tem que ser uma coisa assim: "Como é a ingestão de água? Quais alimentos essa criança come? Você sente que ele tem vontade de comer algo que ele não dá conta?". Então a gente tem que ir cavocando, às vezes, para ganhar essa informação. E para as famílias, para terem um olhar atento mesmo, né, acho que como você colocou, é muito importante. Nem toda seletividade alimentar, na verdade, não dá para chamar de frescura, ponto, né, É, porque não é ponto, não é frescura, frescura. mas assim, a gente precisa lembrar que tem seletividades alimentares que vão além de questões que são neurosensoriais, É. né, e que nem sempre a fono ou a terapia com alimento é o que vai trazer a resposta, a gente precisa se interrogar se não tem uma doença, algum processo acontecendo, se a criança não está se defendendo, na verdade, né. Ai, ótimo. Natasha, fala para nós o endereço do seu Instagram. Opa, vamos lá, é doutora.natasha Sandi, tudo junto. Meu Natasha é complicado, gente, é com SCH e o Sandi é SANDY. Ai, que joia. Muito obrigado por vocês estarem escutando, né, e assistindo esse vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco e o Instagram do Bicho Papinha é bichopapinha.pod. Um grande abraço.